quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim. Vem purificar. Vem purificar todo meu viver, com a chuva de glória e poder. Derramar, derramar tua chuva nesse lugar. Derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Que essa realmente possa ser nossa oração essa manhã, nessa semana, nesse mês. Mais uma vez. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Acho que dá pra ser mais forte. Já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim. Vem purificar todo meu viver, com a chuva de glória e poder. Derramar, derramar tua chuva neste lugar. Derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Derrama mais uma vez. Derramar, derramar tua chuva nesse lugar. Derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Mais uma vez, feche seus olhos e cante. Derramar, derramar tua chuva nesse lugar. Derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Muito bom, queridos. Eu gostaria de conversar hoje pela manhã um pouquinho, a respeito do medo. E de forma mais especial, medo de Deus. Algum dia você já sentiu medo de Deus? Já? O princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Certo, mas aí nós vamos diferenciar. Existe o medo de Deus e o temor. Hoje nós vamos falar a respeito do medo. Então, o que você sente é temor. E até em um outro momento, a gente pode pedir o Cris também, né? Para falar a respeito de forma mais específica sobre o temor. Que isso é extremamente importante para conversarmos. Mas o medo, em especial de Deus, alguém já sentiu? Eu também passei por algo parecido. E vocês, muitos de vocês também, né? O medo de Deus. E eu acredito que muitos de nós ainda hoje temos medo de Deus em várias ocasiões. Às vezes nós não temos noção disso. Até algumas músicas infantis, às vezes, se colocam medo de Deus. Né? Eu nunca mais ouvi, mas no passado tinha uma que dizia assim: cuidado, pezinho onde pisa. Né?
alguma coisa, o boi da cara preta, né, já colocando assim a criança em situação de medo. Mas esse era do anjinho, cuidado onde pisa que Jesus está te vendo, alguma coisa assim. E já atribuía diretamente para Deus, né? Então é um pouco comum que a gente tenha medo de Deus. Quando criança, eu participava de uma comunidade que havia uma fala assim, ó, se não vir para Deus por amor, virá por temor. Alguma coisa muito ruim vai acontecer com você se você não vir para os pés de Deus. O amor vem pela dor. Isso, se não vem pelo amor, vem pela dor. Era essa a fala. Exatamente, se não vem por amor, vem pela dor. E assim, muitos de nós crescemos, né? E eu me lembro ainda quando criança, a minha diferença para os meus irmãos é um pouco grande, e nós somos em 6. E uma dessas irmãs minhas, mais ou menos a do meio, que era um desse pessoalzinho pressionado a vai por amor, ou você virá pela dor, essa coisa toda. Infelizmente, a pobre, lá por volta dos seus 19 anos, engravidou solteira. Vocês não imaginam o que essa criatura passou. Então, aí era o castigo de Deus sobre ela, porque não havia aceitado e agora estava fazendo coisas muito erradas. E agora tudo isso, pensa no sofrimento. Ainda hoje, eu era criança e lembro da minha irmã, ainda sinto pena dela por todo o sofrimento que passou. E os traumas que ficam em nossa mente em relação a isso. E eu me lembro que ao entardecer, às vezes, começava a ficar escuro. E eu ficava assim, vinha batendo aquele medo, aquela pressão. Parecia, e se nunca mais ficar claro? E se o sol não raiar amanhã? E se Deus tiver um castigo enorme, que tudo vai escurecer e não volta mais? Né? Porque as falas são dessa forma, de medo, de pressão. E isso atrapalha a nossa relação verdadeira com o Pai. Vocês concordam? Atrapalha de forma significativa. Mas para nós entendermos um pouco aqui a questão da obediência, eu gostaria de falar hoje a respeito da forma de obediência em função do desenvolvimento moral do ser humano, que primeiro seria a anomia, depois heteronomia e depois, por último, a autonomia. E para isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Olha que coisa mais fofa, né? Então, tenho aqui, ó, que daqui a pouco vai estar assim, né? Se Deus quiser. Então, na anomia é a nossa primeira forma de obediência, tá ok? Mas essa obediência, ela não vai ocorrer e o senso moral não terá senso moral. Essa obediência ela vai ocorrer por uma questão de hábito ou não. Então, a criança bem pequenininha, ela pode ser habituada a ter uma resposta positiva em relação a alguma coisa, ou não. Então, é simplesmente pelo hábito. O bebezinho ainda bem pequeno, a criança bem pequena, ela não tem condições de raciocínio, de pensar por que eu deveria decidir isso ou aquilo. E durante a anomia, existe uma preocupação muito grande com as necessidades próprias. Tá? As necessidades mais básicas. Então, se eu quero comer, eu choro terrivelmente que alguém vai me dar comida, certo? E a reação acaba sendo dessa forma. Mas nenhum tipo de raciocínio filosófico. Apenas um hábito de ação, certo? Depois nós temos um outro período mais tarde que nós vamos chamar de heteronomia. E aí, nesse momento, a obediência é por medo. E nós vamos obedecer às regras, simplesmente porque são regras. E vocês já repararam que as crianças, mais ou menos nessa idade, elas são extremamente cruéis no que diz respeito ao julgamento do outro? Porque a regra, ela tem que ser obedecida a qualquer preço, não é? Não importa. Nesse momento não existe bom senso. Existe apenas a regra e ela tem que ser cumprida, porque se ela não for cumprida, alguma coisa ruim, um castigo, alguma coisa ruim pode acontecer. Então é um período aí da heteronomia, certo? Na heteronomia, uma criança que ainda está na heteronomia, se você disser assim para ela, é proibido, existe uma regra que nós não podemos quebrar copos, certo? Não pode quebrar copo, ok? E daí, a Renata
pega um copo e joga esse copo no chão com toda a força, propositalmente, e quebra o copo. Certo? Mas aí eu tenho uma Leda, que ela está com uma bandeja com 10 copos. E a Leda não quer quebrar copos. E então ela sai com a bandeja com cuidado, mas ela tropeça e quebra 10 copos de uma vez. Aí eu chego para a criança nesse período, e daí, foi a mamá que me ajudou a botar essa imagem assim viradinha. Não foi, mamá? Fazendo PowerPoint. Então, e aí eu chego agora para essa criança e digo assim: quem é culpada ou quem é mais culpada? A Renata, que quebrou um copo, querendo, propositalmente, ou a Leda, que quebrou 10 copos sem querer? Sabe o que ela vai responder? Ela vai pelo número maior. A Leda, porque ela quebrou mais copos. Ela não tem condição moral de julgamento que a Renata quebrou 1, mas ela quebrou propositalmente. E a Leda quebrou 10, mas ela não queria quebrar. Então não consegue, vai simplesmente pela quantidade. Então a obediência é por medo e tem que ser obedecido, e nesse caso as duas são culpadas, porque as duas quebraram copos. Compreendem? É assim que funciona. A última fase seria a autonomia. Na autonomia, agora sim, já adquirimos o que a gente chama de bom senso, de maturidade de raciocínio. Então nós precisamos seguir as regras, mas essas regras nós vamos usar o bom senso. E aí no caso dos copos, nós vamos responder: não, a culpada é a Renata, ela só quebrou um copo, mas ela quebrou o copo porque queria quebrar. Já a Leda quebrou 10, mas ela não queria. Então aí já entra a ideia de um bom senso. Já alcançamos nesse momento o que a gente chama de maturidade. Mas sabe o que acontece? Às vezes, em determinados comportamentos, mesmo estando adultos, nós agimos por anomia. E às vezes, mesmo como adulto, ainda por heteronomia. E não conseguimos agir de forma madura, dentro de uma autonomia, mesmo estando adultos. Certo? Então, na relação com Deus, muitas pessoas ainda agem dentro de uma ideia de anomia, de uma libertinagem total. Só importa as minhas necessidades. E em função das minhas necessidades eu faço qualquer coisa. E não estou preocupado com o que alguém me pede para ser diferente. Tá ok? E algumas pessoas ainda vivem na heteronomia, vivem na base do medo extremo. A gente compreende que em função da nossa educação, essa questão do medo de Deus, às vezes ainda está muito presente em função dos nossos traumas. E como é difícil libertar desses traumas e agora caminhar para um bom senso maior na nossa relação com Deus. E aí nos mantemos na heteronomia, que seria uma relação a partir do medo. Mas, infelizmente, o que nos faz, para chegar na autonomia na relação com Deus, seria necessário um estudo significativo da palavra de Deus. Mas mesmo algumas pessoas que estudam, ainda pregam o medo. Ainda falam da relação com Deus a partir do medo. Querem que as pessoas se voltem para Deus, mas em função disso elas usam o medo. E aí tem um autor de um artigo que diz que o cristianismo faz muito mal para a humanidade. Porque ele não permite que o ser humano saia da heteronomia e viva sempre com medo, e com isso não tem liberdade de ação. E o dia que eu li esse comentário desse grande autor, eu disse, em partes ele tem razão. Porque muitas pessoas fazem exatamente isso. Elas pregam o medo. E com isso nos afasta do que seria a verdade bíblica. Mas ainda existe um detalhe. Existe a autonomia. E como é a relação do indivíduo adulto, maduro, que alcançou essa autonomia? Né? Eu atendo alguns pacientes do exterior, por
internet. E essas pessoas não querem fazer terapia com pessoas que estão falando outra língua, então faz comigo aqui no Brasil. Então, e algumas pessoas também do Brasil, fora do estado do Ceará. E aí, eu ouvi recentemente uma história belíssima, e eu até pedi permissão para ele, para eu usar em uma palestra. E ele me contou o seguinte: ele estava na praia e conheceu uma moça muito bonita na praia. E os dois começaram a conversar e fizeram uma amizade. E ele percebeu que aquela moça era um pouco carente, precisava de um pouco de apoio. Então ele começou a ajudá-la, começou a pedir que ela pudesse estudar, se tornar um pouco mais intelectual, crescer um pouco mais. E eles fizeram ali uma amizade, um foi ajudando o outro. E passou-se o tempo, ele se apaixonou por ela e eles começaram a namorar. E aí um dia, essa moça disse para ele: olha, eu faço parte de um grupo de pessoas, mas eu gostaria de sair deste grupo, mas eu não posso. Porque se eu sair desse grupo fechado, nós podemos até ser mortos. E existem algumas regras que eu preciso cumprir, e eu sinto muito medo deles. Mas, no momento, eu não posso fazer nada. E ele ficou muito preocupado com aquilo, pensando: o que se trata isso? E passou-se uns dias, e ela chegou no apartamento dele, apavorada, pálida, tremendo. E aí ele disse assim: o que foi que aconteceu? Ela disse: eu quebrei uma das regras. Aí ele falou: tá, mas e daí do grupo? E daí ele disse: eles estão mandando mensagem e falando que eu preciso ir hoje ainda, tal hora, ao encontro deles. E ele falou assim: mas para que isso? O que acontece? Então ela explicou: nós somos em 60. Quando um de nós erramos, faz-se uma fila com os 59 e tem uma tira de plástico grosso, dura, e a pessoa que errou fica nua e os outros, cada um dá uma chibatada tremenda. E ela disse: uma das pessoas entrou em coma. E eles não se importam. Se chegar à morte, eles substituem a pessoa. E aquela moça agora, ele conta que ela chorava muito apavorada. E aí ele disse: não, mas a gente telefona, a gente fala que você vai sair do grupo. Não, eles me matam se eu sair do grupo, simplesmente. E depois de muita coisa, ele disse: então nós vamos fazer o seguinte, eu vou com você. Não, é muito perigoso. Não, eu vou com você. Responde aí que nós vamos, que eu vou com você. E aí foram. Quando chegou no local, ele disse: eu quero falar com o responsável. E aí o responsável veio e disse: olha, você deixa ela aqui, ela vai passar pela penalidade que ela merece, e daqui 1h30 você volta para buscar. Ele disse: não, o problema é dinheiro, eu dou dinheiro, eu pago o que tiver que pagar, mas eu não quero que ela passe por isso. Ele disse: você não está entendendo, não tem dinheiro que pague, é a regra, tem que pagar e ela vai passar por isso. E ele desesperado, e ela chorando muito do outro lado, ele sozinho com o rapaz. Foi quando ele virou para o rapaz e disse assim: vamos fazer um negócio? Ela vai e eu fico. E eu pago por ela. Vocês podem bater em mim então, porque ela não vai suportar isso. E aí o rapaz olhou firme nos olhos dele e disse: você não quer morrer, né? Entra no teu carro e vai embora agora. E aí ele foi embora. E ele foi embora muito apavorado. E aí, uma angústia enorme, essa 1h30, até que passou o tempo e eles mandaram uma mensagem falando para ir buscá-la. Quando ele chegou e ela veio andando e ele abriu a porta do carro, ela estava normal e ele disse: o que aconteceu? Então ela respondeu assim para ele: olha, eles me botaram nua, fizeram a fila, o chefe veio e durante 1 hora o chefe falou o tempo todo. E ele fez ameaças o tempo todo de me matar e que bateriam. E durante 1 hora foi um sofrimento muito grande. Mas no final ele disse: ninguém vai bater. Ela recebeu uma chance de vida que nenhum de nós tivemos. Ela encontrou uma pessoa que a ama de verdade.
E aí virou para ela no final e disse: nunca mais na tua vida você volta na nossa comunidade. Se você voltar, você vai morrer. Então ela entrou no carro e eles foram embora. E ele disse que ela foi para casa com ele. Depois disso, eles se casaram e já tem um tempo. E estão bem. E recentemente, ele perguntou para ela: você não sente falta de tudo que você tinha? Você não sente falta de como era tudo? E ela respondeu: eu obedecia e fazia o que eu queria fazer para ganhar os benefícios que eu ganhava. Sentia medo deles, das consequências, mas eu nunca soube o que era o amor na minha vida. Hoje, eu já não quero fazer parte de nada disso e não tem dinheiro que pague, porque eu descobri o que é o amor. Eu descobri o que é outra vida e eu não quero essa vida anterior para mim. E no momento eles estão muito bem. Eu achei ele extremamente corajoso para se embrenhar em toda essa história, né? E é exatamente isso que a Bíblia vai colocar para nós. E eu vou pedir a vocês para abrir a Bíblia em Isaías 41:10 e vamos ler junto a respeito desse grande amor que, na verdade, ele nos protege, desse amor absurdo. Isaías 41:10. Vamos ler. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Esse Deus que está sendo dito aqui no livro de Isaías não combina com esse Deus monstruoso, que muitas vezes, né, nós somos levados a acreditar que é dessa forma que ele age. Muito pelo contrário. O que ele nos diz é: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, filho, eu estou contigo. Né? É uma outra versão desse Deus. 1 João 4,18. Vamos ler o que ele nos diz em 1 João 4,18. João 4,18. A Bíblia nos diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que coisa mais linda. O que nós precisamos realmente buscar é esta autonomia, chegar num grau último de maturidade. E agora sim, ser obediente ao que precisa ser, mas não mais por medo, mas por amor. Mas isso não é tão fácil, porque nós temos os nossos traumas que muitas vezes nos pinta um Deus horrível. E acabamos vivendo entre irmãos, porém baseados no medo. E na heteronomia, onde agimos pelo medo, o nosso poder de julgamento do outro é absurdo e não cabe o amor. E no aspecto de julgamento, nós somos extremamente pobres para julgar o próximo. Eu não me esqueço de que eu deveria ter meus 20 anos de idade. Eu tinha meu filhinho caçula, que o médico havia dito que uma das possibilidades únicas de alimento para ele seria leite de cabra. E eu morava no centro de Blumenau, Santa Catarina. E ali tentando fazer de tudo para salvar a vida do meu filho, que mais tarde veio a falecer. Eu comprei uma cabra. Antigamente não tinha leite de cabra em supermercado, em lugar nenhum.
Então eu morava num prédio, comprei a cabra, coloquei a cabra na garagem do prédio, lá embaixo. Estacionava o carro um pouquinho e deixava um pouquinho à frente e lá eu amarrei a cabra. Eu descia todos os dias de manhã, tirava o leite da cabra, subia rapidinho o prédio novamente, deixava o leite, tinha uma garota que me ajudava. Então eu pegava essa cabra, atravessava uma pista. Do outro lado tinha um terreno vazio, com muito verde. E lá eu deixava a cabra pastando o dia todo, um potinho de água. À noite eu buscava a cabra, tirava o leite e colocava para dormir na frente do meu carro de novo. Pensa numa mãe para dar conta do tal do leite de cabra. Só que um dia, a moça que me ajudava viajou. Ela era de Goiás, viajou para Goiás e eu fiquei sozinha. Com o filho caçula, que era o Augusto, e o filho mais velho, que era o Gustavo. A diferença deles é de apenas 1 ano. E eu preocupada pela manhã, como eu faço? Eu preciso descer para tirar o leite da cabra, mas eu não tenho como deixar os bebês. E aí, enfim, umas 9 horas eles dormiram. Um dormiu no sofá, o outro no carrinho. Eu disse, eu desço correndo, tiro o leite da cabra, e trago, e vou correndo, e levo a cabra, e volto, e eles ainda estarão dormindo. E Blumenau é muito quente na época do calor. Se vocês conhecem, é muito quente. E eu estava dentro de casa e eu estava com um shortinho curto. Mãe cuidando dos filhos dentro de casa, em paz. Eu não estava preocupada com a minha roupa. Eu estava preocupada com as crianças dormindo e com a cabra. Então eu desci rapidinho as escadas, tirei o leite da cabra, subi. Ai, tranquilo, estão dormindo. Deixo o leite e agora eu vou levar a cabra. E aí eu pego a cabra e vou correndo agora atravessar a pista. Quando eu piso na calçada, no matinho, uma cobra. Queridos, eu tenho fobia. Não é medo, é fobia de cobra. Eu não gosto de ver cobra nem em imagem. E aí eu vi a cobra, eu fiquei apavorada. Eu falei, e agora? Eu não posso deixar a pobre da cabra o dia todo na garagem. Eu não posso deixar a cabra aqui pertinho porque tem a cobra, eu tenho que atravessar para o outro lado com a cabra. Ideia. Subi correndo as escadas. Blumenau, quando é frio, é muito frio. E para isso eu tinha uma mega bota de couro que vinha até aqui em cima, um zíper. Peguei rapidamente a bota, coloquei lá embaixo, fechei. Eu sempre, desde os 15 anos, usei salto, em função de um trauma. Lá vai eu, boto o salto desse tamanho da bota. E o shortinho, detalhe, da Xuxa. Desço rapidinho, pego a cabra. Agora, dona cobra, eu vou atravessar para o outro lado. E com uma bota de couro, aqui em cima não vai me fazer nada. E aí fui com a cabra. Quando eu chego na beira da pista, para atravessar para o outro lado, carro, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, aquele monte de carro. E eu com a cabra, com a bota e de shortinho. Eu era bonitinha. E aí, queridos, pensa no que eu ouvi. Aí abri uma brechinha de carro, catei a cabra rapidinho, levei lá para o outro lado, larguei a cabra, voltei. Agora eu volto, carro para lá e para cá, para lá e para cá. Sem a cabra. Sozinha, na esquina, de bota, no calor, de shortinho. Pensa no que eu ouvi. Abri uma brecha, atravessei rapidinho, subi as escadas. Abro a porta, estão dormindo. Ai, obrigada, Senhor. Sentei. Quando eu sentei, eu meditei. O que é o julgamento do ser humano? O que eu estava fazendo e o que foi que eu ouvi naquele dia? Olha a diferença gigante. O ser humano é extremamente cruel no julgamento porque não tem todos os dados para pensar e julgar. E os seres humanos que vivem na heteronomia, que simplesmente obedece regra por regra, têm mais propensão a julgar o tempo todo e apontar o dedo, não raciocinar, não pensar a respeito do contexto do que as coisas podem estar acontecendo, né? Como nós somos cruéis. E muitas vezes a nossa crueldade do julgamento do outro é em função daquilo que nós temos para oferecer. Às vezes nos odiamos por algum motivo, às vezes até por um trauma. E é esse ódio que projetamos no outro.
Então a gente só enxerga o mal no outro. E aí vamos julgar de forma extremamente negativa. Mas quando alcançamos a autonomia, mais maturidade, então ali nós vamos conseguindo olhar e enxergar amor no outro. Sabe por quê? Porque a partir daí, uma autonomia verdadeira, vamos dizer assim, porque eu passo também a me amar, eu passo a me respeitar, daí eu passo a ter amor para enxergar o outro, e aí o meu julgamento terá que passar pelo amor, e a partir daí as coisas mudam. E aí nós vamos ler agora em Mateus 22, uma das coisas mais lindas da Bíblia, e que faz todo sentido. Exatamente, a regra maior é o amar. Eu vou até pedir a Raquel para ler para nós, Mateus 22, 36, né? É isso mesmo, minha linda. Ao 39, é? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, meus lindos. Aí está a maior mensagem. É o amor, que é a cura para tudo. Mas aí você me diz assim, mas Sandra, eu sou muito traumatizada. Eu sou muito traumatizado. Eu ainda tenho medo de Deus. Tem algum momento que eu acho que Deus vai me castigar por alguma coisa. Então, queridos, se você está vindo aqui pela primeira vez, ou se você já está conosco há algum tempo, o único caminho para perder esse medo é entender este livro aqui, de verdade. Porque ao entender esse livro aqui, a gente vai conhecendo verdadeiramente Deus. Nós vamos conhecendo verdadeiramente Jesus Cristo. E aí essa mitologia gigantesca, que nasceu antes da Bíblia ser escrita, vai ficando de lado. E nós vamos agora conseguindo separar aquilo que é mito daquilo que é verdade. E essa monstruosidade de Deus, esse inferno, esse queimar para sempre, tudo isso nós vamos conseguindo dar conta, estudando aqui e descobrindo a verdadeira identidade desse Deus, que nada disso é verdadeiro. E aí, com maturidade, nós vamos conhecer o nosso Pai. Com maturidade, nós vamos nos apaixonar por Ele cada dia. E saber o quanto Ele é grande. Descobri que foi Ele quem fez isso aí. O autor dessas flores combina com monstruosidade? Combina com esse castigo absurdo? Não combina. Quando olhamos para uma flor como essa, nós vamos enxergar a digital de quem fez. E quem fez algo como isso aí, meus lindos, só tem amor para dar. Não tem ódio para dar para ninguém. Ele só tem amor para dar. Quem fez isso só tem amor para dar. E Ele fez. Ele fez essas flores. Ele fez eu. Ele fez você, todos nós. Então é esse Deus que nós precisamos conhecer. Estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia e conhecendo e deixando todo esse mito horrível a respeito do Pai de lado. E poder depois contar para outras pessoas que o Deus que amamos é maior. É o Deus que fez flores para mim e para você. É o Deus maravilhoso. E aí nós vamos conseguindo perder esse medo. Nós vamos conseguindo ter paz. E aí quando chegar esse momento, nem a morte passa a nos abalar tanto, porque o medo desaparece. Eu ainda tenho medo, porque ainda tenho traumas, mas eu ainda estou nesse caminho. E cada dia eu descubro o quanto esse Deus é lindo. E você também. Amém. Vamos ficar de pé para orarmos?
Querido Pai, muitas vezes nos ensinam tantas coisas horríveis a teu respeito. Muitas vezes, Pai, durante a nossa infância, durante todo o período de desenvolvimento, tudo aquilo que ouvimos falar de Ti, nos atrapalha tanto a nos aproximar verdadeiramente de Ti. Mas, Senhor, nós te pedimos que abra as nossas mentes, que nós possamos estudar, nos aproximar, te conhecer e saber a verdade que é única. Nos ajude a nos distanciar daquilo que é mito e nos aproximar daquilo que é verdade. Nos ajude a apaixonar por Ti cada dia. Nos ajude a compreender que o Senhor é o autor das flores também. Te agradecemos, Pai, e fique conosco em nome de Jesus. Amém. Eu espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o teu Senhor que vem. Venha o teu reino, Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei